Nesse primeiro exemplo, nós vamos resumir ou simplificar um texto. Eu coloquei aqui a lista daquelas 10 componentes básicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta no módulo 5, que elas estão explicadas uma a uma. As cores identificam os componentes, de tal forma que aí está uma prompt compridona e a gente vai construí-la. Eu só pus a prompt completa para vocês terem uma ideia do tamanho da prompt que vai aparecer. Nós vamos construir passo a passo. Vamos lá. Primeira coisa, eu falei como um especialista no assunto. Aqui estou definindo a persona. Eu quero que o ChatGPT faça alguma coisa para nós aqui para baixo, como um especialista no assunto. Resuma parafraseando. Então, agora estamos dando a tarefa. Resuma parafraseando significa sem fazer grandes alterações. Tá certo? É só reescrevendo o texto. E vamos dar o objeto, o artigo abaixo. Veja que o objeto está em rosinha aqui, né? Porque é um identificador, o artigo não está aqui, o artigo vai estar lá embaixo, identificado por essa palavra maiúscula aqui, artigo. Seu resumo deve ser claro e conciso. Então, demos o estilo, o tom que a gente quer. Adequado para um leitor não especialista. Demos o público-alvo. O resumo agora vem em condições. O resumo não pode se referir de forma alguma ao artigo original. O que quer dizer isso? Quando a gente não coloca essa condição, frequentemente ele fala assim, o artigo diz que blá blá blá. E aí, se nós estivermos usando esse texto em algum lugar, você não vai querer falar o artigo, o artigo, o artigo. Você vai querer que esteja um texto que dê a nossa interpretação do que o artigo contém. Então não pode ter esse tipo de referência. Ele deve refletir de forma precisa e objetiva os principais pontos e conclusões do artigo. Não aproveite frases completas do artigo, não queremos copiar o artigo. Nem inclua suas próprias opiniões ou interpretações. Eu não quero que ele fique imaginando coisas. Eu quero que ele extraia com o texto, ele resuma, simplifique o texto, mas sem sair viajando. E aí nós vamos botar o artigo. Então, colchete, outro colchete fechando, aqui no meio vai o texto a ser resumido. Então, fizemos um corte e cola do artigo que nós queremos que seja resumido. Botamos essa prompt, botei um artigo razoavelmente longo, 2.800 palavras, e ele fez um resumo para 300 palavras. Então, comprimiu 90%, A gente ficou com 10% do tamanho original do artigo, e é um resumo bastante, como sempre. O texto produzido pelo ChatGPT é um texto sempre muito coerente, um texto fácil de ler, e é um belo resumo do que está lá. Como é que a gente ganha confiança? A gente sabe que ele alucina. Como é que vamos saber se ele escreveu, o que ele escreveu é de fato o que está no artigo? Como é que a gente ganha confiança nesse resultado? Não tem um jeito matemático de falar essa resposta resume adequadamente o texto que a gente leu. Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, perguntei para ele quais são o título, o autor e a data do artigo. Vamos ver se ele extrai esse negócio. E ele responde corretamente. Ótimo. Então, conseguiu identificar. Quais são as principais hipóteses e asserções do artigo? A gente tinha corrido um olho na diagonal e sabe que o artigo não faz hipótese nenhuma. E ele, de fato, identifica que ele não fala. Ele não apresenta hipóteses ou asserções específicas. Ele é um guia informativo que explica o funcionamento da criptografia, mas não debate o assunto. Em que ele se baseia para comparar os métodos AES e RSA? Ele descreve os métodos AES e RSA, mas ele não compara. Ele fala, o artigo não faz uma comparação direta entre os métodos. Então você veja que com algumas perguntinhas como essa, você consegue dar uma cercada e vendo o tom da resposta. E você tendo uma ideia do que é que você pediu para resumir, você passa a acreditar mais ou menos no resultado que ele está te apresentando. É importante que você sempre tenha uma ideia. Se você for às cegas trabalhar com ele, você vai ficar vendido. Você está na mão dele, o que ele falar é aquilo mesmo. Você não tem como testar. A única forma de testar é você fazer probes como essas em coisas que você conheça. Perguntei se o artigo está disponível na internet, ele, como sempre, responde que ele não tem acesso à internet, etc. Segundo o artigo, quais algoritmos que foram desenvolvidos em substituição ao RC4 e por que isso foi feito? Peguei um parágrafo que descrevia esse assunto e fiz a pergunta para ele. Vamos ver o que ele traz. E ele trouxe, de fato, os algoritmos que foram desenvolvidos em substituição ao RC4 e por que é que eles foram desenvolvidos. Então, tá bom. Como é que a gente pode aprender com esse resultado que ele fez? Aqui tem duas prompts com que eu fui provocar esse assunto.
Suponha que eu vá ser examinado a respeito desse artigo, quais são os principais tópicos, conceitos e definições técnicas que eu deveria saber na ponta da língua. E aqui, uma brincadeira, vou ter um na ponta da língua aí para ver como é que ele se comportar. Se você está se preparando para um exame, é importante que você esteja familiarizado com os principais conceitos e definições, que você deve conhecer na ponta da língua. E fez uma lista de coisas que eu deveria saber. Uma prompt um pouquinho mais específica. Quais são as perguntas que mais provavelmente me serão feitas e como eu deveria respondê-las? E aqui ele faz uma lista de perguntas e respostas. Eu poderia também não ter falado para ele como eu deveria responder. Me faz as perguntas, deixa eu responder e depois critica a minha resposta. Pode ser assim também. Como era um exemplo mais curtinho aqui, eu pedi para ele dizer a pergunta e já me dá uma resposta padrão para aquela pergunta. E aqui eu fiz uma ligeira malvadeza com ele. Aqui está o texto. Aqui está o texto original. Eu peguei um pedaço do texto original. Você está vendo que está no GPT 3,5 aqui. E esse tópico em azul aqui, ele fala que de todo modo o RC4 não é mais tão utilizado devido ao seu baixo nível de segurança. E eu troquei isso por um outro parágrafo. Botei, o RC4 é o algoritmo de criptografia mais utilizado devido ao seu altíssimo nível de segurança. Esse algoritmo, etc, etc. É um algoritmo que foi substituído porque ele tinha baixo nível de segurança. Eu arranquei fora o pedaço do texto que falava isso e botei que ele é ótimo. Alterei um parágrafo importante no documento. Estou numa conversa nova, que aquela lá já foi. E agora eu faço a mesma coisa. Pedi para ele resumir o artigo. Ele fez o resumo do artigo. E aí eu falo para ele, o artigo está bem escrito ou traz alguma informação que se contrapõe ao conhecimento geral sobre o assunto? E ele falou, não, o artigo está perfeito. Então, apesar de ele conseguir resumir bem resumido, ele não conseguiu perceber que tem uma inverdade lá no meio. Aquela afirmação de que o RC4 é infalível, é ótimo, etc., não é verdadeira. E ele não conseguiu perceber isso. Então, de novo, tenha cuidado com as respostas que ele dá, principalmente quando você pedir confrontações com coisas que não estão fazendo parte da conversa, porque a resposta pode não ser a mais correta.